Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão da palavra do Senhor. É demais a palavra do Senhor. Lembra do tripé do último vídeo? Leia a palavra diariamente. Então hoje é segunda-feira, é um novo dia. Ontem já passou, não vem mais. O que aconteceu ontem? Eu vou prestar conta ao meu Deus, naquele grande dia. Nós prestaremos contas, né? Então, o livro real, a história da nossa vida continua. As nossas atitudes vão fazer com que a nossa vida seja escrita, está sendo escrita, né? Então, olhe bem, o tripé, lembra que eu falei? Edificação através da palavra de Deus, fortalecimento, leitura da palavra, leitura diária. Leitura diária da palavra de Deus. O pastor sempre chama atenção para nós estarmos buscando ao Senhor. Pastor Damião. Distinto pastor Damião, homem de Deus, homem cheio da unção de Deus e autoridade de Deus. Sábio, inteligente. Pastor, um grande abraço se o senhor estiver ouvindo esse vídeo. Então, o tripé, leia a palavra de Deus. Lá no Salmo diz para nós buscarmos a palavra de Deus constantemente, a presença do Senhor. Isso foi... Por que eu tive esse conhecimento? Por leitura da palavra do Senhor. No caminhar eu vi que o Senhor deixou escrito: buscai a minha presença perpetuamente. Olha a leitura. E agora, a leitura, a oração incessante no Espírito. Ao longo do dia eu me esforçarei, confesso-te, diante do Senhor, para estar... em tudo que eu estiver fazendo, estar com minha mente e meu coração conectados a Ele e orando. Porque nós não podemos ficar, se Deus permitir um dia, mas ficar o dia todo no joelho, né? Ninguém aguenta, ninguém em oração deitado. Temos muitas obrigações a fazer. Cada um tem suas obrigações e responsabilidades. E orando no Espírito, louvando, meditando naquele pensamento que o Senhor em nos entregar, Ele está dentro de nós, né? E a outra coisa é a vigilância. Vigilância é extremamente importante na vida de um casal, se eles não andarem unidos, de mãos dadas. Como Jesus disse, né? Um reino dividido, ele se autodestrói, mas um reino unido, ele se fortalece. O Senhor falou isso. Cristo falou isso. O Messias falou isso. O único Messias que há de vir nesse mundo falou isso. O Senhor, o Salvador. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Certo? Então, olhe bem. Leitura da palavra diariamente. Essa é a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra, como foi dito aqui, né? Oração incessante no Espírito e vigilância. Cristo é a base, a salvação, e é um conhecimento que Ele nos deu. Buscar a presença dEle constantemente. Eu vou dar uma lida no Salmo 100, ok? Agradeço ao Senhor pela infinita misericórdia dEle. E logo em seguida nós vamos à meditação da palavra, do conhecimento que eu quero passar. E quero ser bem rápido. Salmo 100, olha o que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos ao Senhor, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Eu gostaria de dizer, quando eu fiz a reflexão no Salmo 1 e alguns salmos, quando eu disse: não ouça conselho de ímpios,
Não ouça conselho de pessoas más. É a palavra de Deus que diz. Eu estou tratando de coisas espirituais. E Deus criou algo dentro da gente que nós conseguimos discernir entre o bem e o mal. E tem pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia Sagrada, não conhecem a Jesus Cristo, certo? São pessoas do bem. Pessoas que procuram fazer o bem, que exercem o amor de uma forma maravilhosa. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu padrasto, sua madrasta, essas pessoas que se preocupam, você sabe do que eu estou falando. Ele consegue discernir as coisas do mal e as coisas do bem, e eles fazem o bem. Ouça o conselho de sua mãe e de seu pai, eles são seus melhores amigos. Ouça o conselho daquelas pessoas que te amam, tá? Apesar de não conhecerem o Senhor, eles são a imagem e semelhança de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Nós somos iguais. Nós crentes, não crentes, perante Deus, todos nós somos seres humanos que Deus criou para ladir nos profetas, para que nós habitássemos sobre a face da terra. E Ele vai pedir contas das pessoas, crentes e não crentes, prestação de contas, vamos prestar contas ao Senhor, tá? A diferença é que quando aceitamos o sacrifício do seu Filho na cruz, nós moraremos com Ele na eternidade, o nosso nome vai ser escrito no livro da vida. E quem não aceitou Jesus, teve a oportunidade do Evangelho ter chegado, a Bíblia diz que o destino será outro, não será bom, será outro. Por isso que é obrigação, a gente sente esse dever, porque o Evangelho chegou até mim e eu aceitei. E eu digo para vocês, eu era ateu, tá? Eu louvo ao Senhor, louvo a Deus por isso. Vamos lá? Então ouça o conselho de sua mãe, do seu pai, que te ama, te preocupa com você, tá? E pessoas do bem, todos sabem que eu falo, que eu estou falando aqui, tanto crente como não crente. Tem pessoas do bem, tá? No meio do crente, Jesus disse que tem o joio. No meio dos crentes, vivem com os crentes, mas ninguém sabe, só Deus vai discernir aquele grande dia. E os não crentes, né? Papai, a mamãe que não conhece a Jesus, o tio, a tia, o irmão. Tem pessoas que a gente sente no coração, eu quero ouvir o conselho dele. Ouça conselho, a Bíblia fala sobre isso. Ouça o conselho de pessoas boas, tá? De pessoas do bem, tá ok? Isso é importantíssimo. Agora vamos lá. No Manual Bíblico de Halley, está escrito aqui, ó, que todos devem amar a Bíblia. Todos devem ser leitores assíduos da Bíblia. Todos devem esforçar-se por viver segundo os ensinamentos da Bíblia. Você vê que é o esforço, né? A Bíblia deve ocupar o lugar central na vida e nos trabalhos de toda a igreja e de todo o púlpito. Olha, a tarefa exclusiva do púlpito, louvo a Deus que o meu pastor, ele tem exercido o ofício, glória a Deus, com competência, a tarefa com sabedoria, a tarefa exclusiva do púlpito é ensinar com clareza a palavra de Deus, expressando na linguagem de hoje as verdades que na Bíblia estão expressas em formas antigas de pensamento e de linguagem. Então Cristo é o coração, o centro da Bíblia. Olha o que esse escritor escreveu do Manual Bíblico de Halley, tá? Se você puder, compre esse livro. Olha o que ele escreveu. A Bíblia consiste em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história de uma nação, Israel. O Novo Testamento é a história de um homem, Jesus, o Filho de Deus. A nação foi fundada e sustentada por Deus para trazer o homem ao mundo. Na pessoa de Jesus, o próprio Deus tornou-se homem a fim de fornecer os meios para a redenção da humanidade. Além disso, Jesus dá à humanidade a ideia concreta, definida e palpável a respeito de que tipo de pessoa devemos ter em mente ao pensar em Deus. Deus é tal qual Jesus. Jesus era Deus encarnado, Deus em forma humana. Sua permanência na Terra é o acontecimento central de toda a história.
O Antigo Testamento serve de palco para ela. O Novo Testamento detalha. Jesus Cristo, olha, o Messias, ele deixou bem evidente aqui em parênteses, teve a vida mais memorável e bela que já se conheceu. Nasceu de uma virgem e viveu sem pecar. Na condição de homem, foi o mais bondoso, terno, meigo, paciente, compassivo que já existiu. Amava as pessoas, detestava vê-las passando por aflições, gostava muito de perdoar, deleitava-se em ajudar, operava milagres maravilhosos para alimentar os famintos. Ao aliviar os que sofriam, esquecia-se de alimentar-se a si mesmo. É forte, né? E ele é o nosso inspirador. É forte. Multidões cansadas, acossadas pelas dores e angustiadas, vinham a ele e recebiam cura e alívio. A respeito dele, de nenhum outro, foi dito que, se todas as obras de bondade por ele praticadas fossem registradas, o mundo inteiro não poderia conter todos os livros resultantes. Essa é uma declaração escrita no seu livro de uma pessoa que conhece a Jesus. E só tem uma forma de você conhecer a Jesus, lendo a Bíblia, tá? Meditando nela, se instruindo nela. Esse é o tipo de homem que Jesus foi. Esse é o tipo de pessoa que Deus é. Em seguida, Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo e se tornar o Redentor e Salvador da humanidade. Ele ressuscitou dentre os mortos e agora vive, não meramente como personalidade histórica, preste atenção, mas também como pessoa viva. Esse é o fato mais importante da história e a força mais vital no mundo de hoje. Ele ressuscitou dentre os mortos e agora vive. Não meramente como personalidade histórica, como eu vi. Toda a Bíblia concentra-se nessa bela história de Cristo e na promessa da vida eterna feita aos que o aceitarem. A Bíblia foi escrita tão somente para que as pessoas creiam em Cristo, o entendam, conheçam, amem e o sigam. Cristo, o centro, o coração da Bíblia, sendo ainda o ponto focal da história, também está no centro, no âmago de nossa vida. Nosso destino eterno está em suas mãos. Compreende isso? A aceitação ou a rejeição dele como Senhor e Salvador determina para cada um de nós a glória ou a ruína eterna, o céu ou o inferno, ou um ou outro. A decisão mais importante que alguém, um ser humano, pode ser chamado a tomar é a de resolver em seu coração, de uma vez por todas, a questão da sua atitude para com Cristo. Disso depende todas as coisas. É maravilhoso ser crente, o mais elevado privilégio da raça humana. Vou repetir. É maravilhoso ser crente, o mais elevado privilégio da raça humana. O Criador de todas as coisas quer relacionar-se com cada um de nós. Importante, aceitar a Cristo como Salvador, Senhor e Mestre, esforçar-se com sinceridade e consagração por segui-lo no modo de vida que ele ensinou, é sem sombra de dúvida a maneira mais razoável e satisfatória de viver. Dele resulta paz, tranquilidade de espírito, contentamento, felicidade, esperança, vida abundante e sem fim. Como alguém pode ser tão cego e insensato a ponto de prosseguir pela vida fora e ver a morte face a face sem esperança cristã?
há a parte de Cristo, o que existe e o que poderia existir para a vida valer a pena, seja neste mundo, seja no mundo do porvir. Todos teremos que morrer, todos, sem exceção, queremos que morrer. E quem disse isso foi o Criador da vida, Deus, quando disse para Adão: no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do mal, morrerás. Para que fugir do assunto com risos de zombaria ou tentá-lo negá-lo? O que parece claro é que todo ser humano deveria querer receber a Cristo de braços abertos e considerar que levar o nome de cristão é o mais glorioso privilégio de sua vida. Levar o nome de cristão é o mais glorioso privilégio de sua vida. Em última análise, a coisa mais maravilhosa da vida é ter consciência no mais profundo íntimo da alma de que vivemos para Cristo. E por mais débeis que sejam nossos esforços, você entende quem somos? Por mais débeis que sejam nossos esforços, labutamos em nossa tarefa do dia a dia, na esperança de fazer alguma coisa para depositar como oferta aos seus pés. Em gratidão e humildade, adoração, quando nos encontrarmos com Ele face a face. Então, a coisa mais maravilhosa da vida é ter consciência, no mais profundo íntimo da nossa alma, de que vivemos para Cristo, e por mais débeis que sejam nossos esforços, você compreende isso? Todos, do cristão mais simples, menos culto ao mais culto, do menos servo a mais servo. E por mais débeis que sejam nossos esforços, a todos, labutamos em nossas tarefas do dia a dia, você está vendo? Na esperança de fazer alguma coisa para depositar como oferta aos seus pés. Em gratidão e humildade, adoração, quando nos encontrarmos com Ele face a face. Deus é bom, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Cristo é o coração, o centro da Bíblia. Como é importante. Você entende? Deus dirigiu a redação dos livros da Bíblia, de modo que foi escrito a composição de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, do Supremo, do Soberano, do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, no sentido de que não se aplica a nenhum outro livro do mundo. A Bíblia é a palavra de Deus, no sentido de que não se aplica a nenhum outro livro do mundo. Ok? Por isso, medite na palavra de Deus, se instrua nela, aprenda que você necessita orar incessantemente no Espírito. Aprenda que você precisa. Quando eu falo você, eu me incluo eu. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na Bíblia diariamente. Por quê? Olha o que está escrito. A Bíblia encerra o que Deus quer que a humanidade saiba da forma exata pela qual Ele quer que o conheçamos. E até o fim dos tempos, o velho, querido livro permanecerá sendo a única e exclusiva resposta às indagações da humanidade na busca por Deus. Vamos amar a Bíblia. Vamos ler leitores assíduos da Bíblia. Vamos nos esforçar para viver segundo os ensinamentos da Bíblia. Vamos ocupar na igreja o lugar central e nos trabalhos da nossa vida, né? A Bíblia. Vamos pensar na Bíblia. Fazer o esforço diário para viver em Cristo. Deus abençoe e tenham um bom dia. Que coisa maravilhosa. Esforçarei-me para estar orando no Espírito incessantemente,
e vigiando nas minhas atitudes. Esforçarei-me, que por mais que eu me esforce, eu sou débil, para viver e um dia, como ele diz aqui, depositar a oferta aos seus pés em gratidão, humildade e adoração. Quando eu me encontrar com ele face a face, eu vou me encontrar com ele, vou me encontrar com Jesus. Você vai se encontrar com Jesus. Se eu ficar aqui, o vídeo vai ficar grande. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vou deixar a descrição do autor, o autor na descrição do vídeo, tá ok? Deus abençoe, um grande abraço, que Deus abençoe o nosso Brasil, todas as autoridades de nosso país, incluindo famílias, no trabalho, em todos os lugares. Deus te abençoe e te guarde, Deus te proteja, te guarde. Amém? O Senhor é lindo.